No vídeo de hoje vamos ver que, na verdade, a China atual não tem nada de um país com um sistema comunista. Deng Xiaoping, o líder chinês que no final dos anos 70, impulsionou o início do sucesso econômico da China, uma vez disse que, enquanto a economia funcionar, será uma boa economia. E o que isso tem a ver com o quão comunista é a China hoje em dia? Muito, com essa visão, Deng Xiaoping mudou completamente a estratégia econômica da China. A partir de 1978, e após a morte de Mao Zedong, ele impulsionou um programa econômico conhecido como Reforma e Abertura. E no vídeo de hoje vamos ver o que esta tal abertura econômica tem a ver com o fim do comunismo na China. Mas antes quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você não perder nossos vídeos novos, beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Mundo Curioso. Aqui você encontra curiosidades sobre países mundo afora. A visão sobre a economia do líder Deng Xiaoping foi o início de uma mudança econômica brutal na China, e que tornou o país a segunda maior economia do mundo hoje. Mas vamos revisar um pouco da história para que você tenha uma noção real de como aconteceu essa transformação radical na China. Há 74 anos, o Partido Comunista assumiu o poder na China e seu líder Mao Zedong anunciou o nascimento de uma nova nação, a República Popular da China. Naquele momento o governo tomou o controle das fábricas, empresas, das terras, acabando por completo com a propriedade privada. E este é um dos traços mais distintivos do comunismo, como foi descrito por seu principal ideólogo, Karl Marx. Segundo Marx descreveu o comunismo, ele é um sistema onde não existe propriedade privada de meios de produção, onde tudo seria do povo, e controlado pelo governo, sempre eleito pelo povo, e suas assembleias altamente democráticas. Na visão genuína de Marx sobre o comunismo, ele é um regime extremamente democrático. Então, se você nunca estudou nada sobre a teoria do que é um sistema comunista na economia, guarde esta informação. Um sistema verdadeiramente comunista, para ser considerado comunista, não pode existir propriedade privada dos meios de produção, muito menos diferença de classe social. Voltando às políticas de Mao Zedong, vimos que ele fez um esforço para tentar industrializar a China. Para isso, ele ativou o famoso plano econômico que chamou de Um Passo à Frente, que tinha o objetivo de transformar seu país em uma sociedade fortemente industrializada. Ele criou brigadas de trabalho e fazendas coletivas, num esforço para transformar a agricultura chinesa de uma perspectiva comunista. Mas seu plano econômico fracassou miseravelmente, resultando em escassez de alimentos que levou à chamada Grande Fome que matou milhões de pessoas, no período de 1959 a 1961. E este fracasso, de forma contraditória, deu o início do boom econômico que a China experimentou nas últimas 4 décadas, e que a faz a segunda economia mundial hoje. E também, foi o começo do fim do comunismo de Mao Zedong do ponto de vista econômico. Mao morreu, em 9 de setembro de 1976, deixando um país extremamente pobre, e seu sucessor, Deng Xiaoping o revolucionário, propôs uma mudança, uma economia baseada no mercado. O que Deng fez de diferente que funcionou? Para começar, ele implementou um plano no qual liberalizou a economia, descentralizou o poder e abandonou a ideia comunista de Mao de eliminar a propriedade privada. Com Deng Xiaoping no poder, o setor privado retornou. Modernizar a economia tornou-se sua prioridade número 1. Ele gradualmente desmantelou as comunas e começou a dar mais liberdade aos camponeses para administrar as terras que cultivavam e vender os produtos que colhiam. Ele também se abriu para o mundo. Estreitou laços com os Estados Unidos e assim multinacionais icônicas do capitalismo, como Coca-Cola, Boeing e McDonald's, chegaram à China. A fórmula de Deng foi chamada de socialismo com características chinesas, que na verdade de comunismo não tinha nada. E os líderes chineses que sucederam Deng, como Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente Xi Jinping, continuaram com essa política. Isso permitiu que a China começasse a crescer a níveis recordes e de maneira sustentada por 3 décadas. Mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza, segundo números do Banco Mundial. Se você olhar ao seu redor,
com certeza encontrará algum produto vindo da China. Eles fabricam de tudo: roupas, aparelhos elétricos e tecnologia. Huawei, a marca de celulares, é a maior empresa privada da China e líder no desenvolvimento de tecnologia 5G. Lenovo, outra empresa privada chinesa, é a que mais vende computadores no mundo. A Xiaomi, empresa chinesa que produz smartphones, chegou a ser a segunda do mundo em 2021, ultrapassando a Apple. Por tudo isso, muitos analistas afirmam que, economicamente, a China hoje não é um país comunista. A China não tem um sistema econômico comunista, e isso é verdade. A economia da China foi deixando os traços de comunista ao longo de anos. E isso se deu, graças à intervenção direta das ideias de Deng Xiaoping sobre economia. Mas, ainda há nuances de comunismo no governo chinês, que está por trás de tudo. A propriedade da terra permanece em suas mãos. As empresas privadas chinesas devem se submeter a inspeções estatais e têm comitês do Partido Comunista dentro delas que podem influenciar a tomada de decisões. Ninguém escapa disso se quiser fazer negócios com a China. Por outro lado, a liberalização da economia trouxe mudanças na sociedade chinesa. O aumento da desigualdade social disparou. E outro aspecto fundamental de uma sociedade comunista, segundo Marx, é a igualdade social. Comunista vem da palavra comum, que socialmente quer dizer sociedade comum e igualdade social. O objetivo do comunismo, tal qual como Marx o idealizou, era alcançar a máxima igualdade social possível, até eliminar as diferenças de classes, e a China hoje está no exato contrário disso. Ou seja, se há desigualdade social, por mínima que seja, não há comunismo. E a desigualdade social hoje na China é gritante. A lista de bilionários e milionários é grande, enquanto o número de pobres e até de miseráveis só aumenta. O governo de Xi Jinping tem feito alguns esforços para reduzir a extrema pobreza no país, mas isso está longe, muito longe de eliminar a diferença de classes gritante que existe na China hoje. E por ser o país com maior população mundial, a China tem abundante mão de obra barata. Isso contribuiu para o aumento da pobreza e da desigualdade social na China, porque com a abertura econômica, muitas empresas levaram sua produção para a China, justamente para explorar a mão de obra barata, tão barata e com condições de trabalho tão degradante, que já se chegou a trabalho análogo à escravidão segundo muitas denúncias que já foram feitas neste sentido. Outros aspectos também demonstram que a China está longe de ser um país comunista, como por exemplo, a educação no país já não é completamente gratuita. É preciso pagá-la após os primeiros 9 anos. Ou seja, o ensino superior não é gratuito. O sistema de saúde ainda é gratuito e atende a maioria dos chineses, mas os mais ricos usam os serviços privados. Comprar uma casa também está cada vez mais difícil, porque o mercado imobiliário disparou os preços e só os mais ricos que podem comprar casas hoje em dia na China. Essa diferença de classes está longe do que o comunismo propõe, que teoricamente pretendia justamente eliminar as classes sociais. Mas então, em que aspecto se pode dizer que a China ainda é comunista? Primeiro, pelo nome do partido que controla o país há 7 décadas. O Partido Comunista da China é um partido único que opera de forma centralizada e tem líderes em cada cidade e região do país. O presidente é eleito pela Assembleia Popular Nacional, que é o parlamento, que também é controlado pelo Partido Comunista, como quase tudo na China. Outro fato que deixa claro o autoritarismo chinês é que não há liberdade de imprensa e, com exceção de alguns poucos meios escritos privados, a mídia está sob controle estatal e, claro, sempre defende o que o governo diz. O governo chinês também controla estritamente a internet e as universidades, e detém arbitrariamente defensores dos direitos humanos, conforme denunciaram organizações internacionais. A China completa 74 anos com o Partido Comunista no poder. E se algo caracterizou esse partido, foi sua capacidade de liberalizar sua economia e fazê-la crescer a um ritmo vertiginoso, enquanto internamente, do ponto de vista político, pouco mudou. Mas uma coisa é certa, na verdade a China está longe, muito longe de ser um país comunista de fato. O que existe na China é uma ditadura autoritária que se mantém assim para se perpetuar no poder, mas isso não é comunismo sob nenhum aspecto. E você, o que acha sobre este assunto? Você já sabia que a economia da China tinha este aspecto capitalista? Nos diga nos comentários, queremos muito saber a sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.